Tem uma diferença essencial entre o número 30 e 31, e tu vai aprender nesse vídeo aqui. A diferença entre esses dois números é que esse aqui eu posso chamar de primo e esse não. E isso é muito importante para você aprender a matemática e melhorar a tua matemática aí a partir do começo mesmo, tua matemática básica. Porque os números primos vão servir para um monte de coisas na matemática que vem além. Então deixa eu te dar a base, ó. Esse cara aqui é primo porque ele é muito ruim de dividir. Imagina a seguinte situação, você tem 30 maçãs. Se você tivesse 30 maçãs, dava para dividir ela em 2 sextos de 15, dava para dividir em 3 sextos de 10, dava para dividir em 10 sextos de 3, dá para dividir bastante. É divisível por muitas coisas o número 30. O 31 ele dá uma travada. 31 não dá para dividir por absolutamente nada, além de por 1, que é manter, né, deixar ali as maçãs. E olha só que interessante, se tu passa então para o sucessor de 31, que seria então o nosso 32, agora volta a ter possibilidades. Agora você pode dividir por 2, por 4, por 8, por 16. E aí você vai para o 33, também tem possibilidades. Você ainda pode dividir por 3, por 11. Tem alguns números que não dá para dividir por muita coisa. Esses são os números primos, então. Então vamos entender mais eles. Você tem que saber duas coisas. Você tem que saber quem eles são e por que são esses. Deixa eu te mostrar, olha só. Eu trouxe aqui para você, então, uma lista de primos. Olha só que bonitinhos. 2, sim, o 2 é primo, por incrível que pareça. Por quê? Porque só dá para dividir por 1 ou por ele mesmo. Não tem mais muita gente, né? O 3, o 5. Repara que a gente pula o 6. Por que o 6 não é primo? Porque dá para dividir por 2 ou por 3. Então a gente vai para o 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Assim, eles são infinitos, é uma lista infinita, não vai acabar nunca. Mas, sinceramente, tu não vai precisar de ninguém além do 37, eu não tenho muita memória de alguma vez que eu precisei para resolver alguma questão de matemática. Então até aqui assim, ó, tá ótimo, tá pleno, tá bom, já dá para fazer aí quase todas as provas que existem. Outra coisa que você tem que reparar e tem que guardar aí no seu coração, o único primo par é 2, né? O resto é tudo ímpar. Isso agiliza um pouco quando tu quer checar se o número é primo ou não. Se ele é ímpar, já aumenta as chances, porque o único primo par é 2. Outra coisinha que você tem que memorizar, o 1 não é primo. Ele tinha tudo para ser primo, né, porque ele só é divisível por 1 ele mesmo. Mas se na matemática a gente define que o 1 é primo, outras coisas na matemática começam a dar errado. Então a gente precisa excluir forçadamente o 1 da lista. Então, definição para vocês, um primo é um número que só pode ser divisível por 1 ou ele mesmo e que não seja 1, tá? Então, tá aí a lista deles. E agora eu vou usar eles para algumas coisas, eu vou usar eles para alguns truquinhos, para tu entender, olha só como eles podem ser ferramentas para te ajudar na matemática. Então olha o que eu vou te mostrar. Em alguns momentos na matemática, você precisa saber quando o número é divisível por algo, ou se ele é divisível por alguma coisa. Inclusive frações, tem vídeo aqui na lista sobre frações. Por exemplo, pode aparecer para mim a questão, uma questão difícil, tá? Se o 111 é divisível por alguma coisa, que não seja 1 ou que não seja ele mesmo. Será que o 111, por exemplo, é divisível por 17? Será que ele é divisível por 25? Eu preciso saber, a gente precisa disso, inclusive em frações, de novo, me repetindo, né? Então, tem um método de saber rapidinho pelo que ele é divisível, tá? Você sabe que o número é divisível por 3, ou se ele não é divisível por 3, quando você aqui, ó, esmaga ele, quando você pressiona ele, você faz aqui, ó, 1 mais 1, bum, 3. Então eu sei que ele é divisível por 3, tá? Eu posso aqui, ó, efetuar a minha divisão. Vou fazer o 111 dividido por 3, igual a gente revisou aqui nas nossas séries também. Coloco o chapeuzinho aqui no 11, ó. 3 para chegar em 11 é vezes 3, subtrai aqui, vai dar 2. O 1 ele chove, igual a gente aprendeu. 3 para chegar em 21 é vezes 7 da tabuada, né? Subtrai aqui, dá 21. Então, olha só o que está acontecendo. Eu dividi meu 111 por um número primo, pelo truque do esmagamento. Anota esse truque do esmagamento, vai, que tu aprendeu nesse vídeo. E gerou para mim um 37. Significa para mim que o 111, a identidade dele, tá? É 3 vezes 37. Tá? Significa que ele é um 3 vezes 37 escondido, que ele sempre foi. E que não tem outro jeito de escrever o 111. Essa é a natureza dele. A gente chama isso de fatoração do número. E o mais fantástico aqui na matemática, que vai te ajudar muito a entender os números e manipular eles, é que só tem um jeito de fatorar o número. Não tem outro. 111 vai ser 3 vezes 37. A partir de agora eu sei que o 111 é divisível pelo quê, então? Se eu precisar saber os divisores dele. Por 1, porque todo mundo é divisível por 1. Por ele mesmo, 111. Por 3 ou por 37.
E agora vem o porém, né? Quando que a gente olhar para o 111 e pensar, nossa, ele divisou por 37? Não, só tendo esse conhecimento de números primos mesmo e fazendo essa fatoração. Vamos fazer mais um exemplo disso, então, para a gente ganhar esse poder aí e conseguir usar a matemática eficientemente? Vamos lá, mais um exemplo. Nosso próximo treino, então, aí nos nossos avanços da matemática é esse daqui, ó. 42 é divisível por, tem ali o número 42, pode estar no meio de uma raiz quadrada, pode estar no meio de uma fração, e eu preciso saber essas informações, eu preciso saber pelo que ele é divisível. Então eu vou fatorar ele, eu vou olhar para ele e vou tentar compreender pelo que ele é divisível, esse é o nosso objetivo, né? Então, o 42, olha que jeito organizado que eu vou fazer. Eu vou passar uma barrinha do lado, então eu vou começar dividindo ele pelo 3. Por que eu sei que ele é divisível por 3? Pelo esmagamento aqui, ó. 4 mais 2 é 6. Gostasse desse truque de divisibilidade, né? Aqui a gente tem um vídeo só sobre critérios de divisibilidade, tá? Se tu quiser, tu pode assistir, tem vários truques sobre vários números. Mas vamos lá, 42. 42 ele é divisível por 3, então vou dividir por 3. Quando a gente divide ele, vai dar 14. Pronto. 14 agora tem que ser divisível por alguma coisa, porque eu sei que ele não é primo, ele é par. Se ele é par, inclusive, dá para dividir por 2, né? Então vou dividir aqui por 2. 14 dividido por 2 é 7. E só para terminar a fatoração, ficar alinhadinho aqui, ó, a gente vai dividir o 7 por 7 e botar 1. Aqui embaixo a gente escreve o resultado da fatoração dele. Olha só, o 42 então é 3 vezes 2 vezes 7. E o mais fantástico, essa é a única fatoração possível do 42. Não tem outro jeito de fazer isso. Pode trocar a ordem dos fatores aqui, que não altera o produto, mas é a mesma fatoração. É como se fosse o DNA do número, ó. Agora tu pode enxergar o 42 como 3 vezes 2 vezes 7. Tu pode usar isso para cortar em equações, para simplificar, para tirar raízes quadradas, tu vai usar para várias coisas. Então, ó, agora você aprendeu sobre números primos. Se você aprendeu várias coisinhas novas e vários truques aí, segredos da matemática para ajudar a deixar ela potente, por favor, curte, comenta, compartilha e muito obrigado.